Nós vamos hoje dar início a uma nova série de estudos bíblicos. Nós estudamos até a semana passada uma série de estudos sobre a administração da vida cristã e agora, a partir de hoje, nós vamos estudar alguns temas ligados à igreja cristã no tempo da Renascença e no tempo da Idade Moderna. Bom, quem já participa há mais tempos aqui dos estudos bíblicos presenciais, antes do momento da pandemia, lembra que nós já tivemos várias séries de estudos relacionados assim na área da história, né? História da igreja, história de Israel, história da reforma. Tivemos vários cursos nesse sentido. E uma das partes, eu pessoalmente gosto muito da parte da história, especialmente da história da igreja. E falar de história, para algumas pessoas, pode ser uma coisa muito chata, né? Mas depende por quais lentes a gente olha a história e de que jeito a gente estuda a história. Se a gente se lembra das aulas de história daquele tempo onde tinha questionário, né, uma pergunta e a gente decorava uma resposta, então eu concordo com você, é uma chatice que só. E se você encontrar algum professor que hoje em dia ainda ensina a história desse jeito, você dá nota 0 para ele, porque assim não se ensina a história e assim não se aprende a gostar de história, né? Então, tem um pensamento de um francês que diz assim que a história... Oi, dona Ivone, boa noite. Pastor, boa noite a todos. Tá frio aí em Camboriú, né? Nossa, pastor, está muito. Uau, bem-vinda. Que bom ter a senhora com a gente. A história, esse pensador francês, ele diz assim que a história é o estudo da ação do homem no tempo, né? Então, quando a gente estuda a história, na realidade, a gente está estudando sobre a humanidade. Mas quando a gente estuda a história da igreja, a gente estuda também a história do homem, mas estuda principalmente a história guiada por Deus na vida desses homens. Então, quando a gente estuda, a gente foi até o tempo da Reforma, e depois da Reforma a gente quase não estudou mais. E esse é o pedaço, a parte que nós queríamos ver agora. Só fazendo um desafio antes de continuar, aí na casa do Edir, da Manuela, se puderem cantar um hino no final, deixo esse desafio para vocês. Se não puderem, passa um WhatsApp ali para o Ricardo e a Márcia, que eles dão um jeitinho ali, estão perto do piano, ali estou vendo o piano ali atrás, né? Então, Edir e Manu, aí se vocês puderem, Clarice, no final cantar um hino para nós, e se não puderem, dá um alô lá para o Ricardo. Bom, só para fazer uma introdução, é um desafio muito grande a gente falar, assim, estudos a respeito da história. Porque, deixa eu só achar meu arquivo aqui. Onde é que eu coloquei ele? Aqui. Muito bem. Porque para muitas pessoas, quando ouve a palavra história, já dá uma espécie de sono, né? Mas, na verdade, você vai ver que não. Você vai ver que estudar a história da igreja é algo muito prazeroso. Porque, de uma certa forma, nós estamos ligados, né? Nós somos a continuidade dessa história. Então, hoje nós queremos iniciar essa temática de alguns estudos que nós vamos falar sobre a fé cristã no tempo da Renascença e na modernidade. Para situar algumas pessoas, eu queria só dizer uma coisa bem rapidamente, que a história, de um modo geral, ela é dividida em alguns períodos. E esses períodos não são uma data fixa, embora tenha lá no calendário um ano que foi convencionado, mas os períodos principais da história são história antiga, história medieval, história moderna e história contemporânea. A história antiga vai até o ano 30 a.C., mais ou menos, 33. A história medieval, ela começa em 476 e vai até 1500 e pouco, não lembro exatamente o ano. Depois a história moderna, que é esse período que a gente vai discutir a igreja agora, ela vai desde 1576, se eu não estou enganado, até 1789. E de lá para cá, de 1789, então, começou-se a história contemporânea. Bom, essas datas não são fixas. São marcos que, de alguma forma, alguém colocou para separar didaticamente os tempos, né? Porque estudar a história nada mais é do que estudar as coisas que aconteceram ao longo do tempo. Mas não só estudar fatos, histórias, narrativas, mas é ver como o homem foi interferindo no mundo
e aqui, muito mais especialmente, nós estamos querendo descobrir como é que a história da igreja cristã, ela se comportou ao longo do tempo. Vamos retroceder um pouco e voltar lá para o tempo de Jesus Cristo. Eu quero fazer uma pergunta agora e gostaria que alguém abrisse o microfone e respondesse para nós a seguinte pergunta: quando é que iniciou a igreja cristã? Você se diz cristão, eu e você somos cristãos. Então a gente pertence à igreja cristã. Quando é que iniciou a igreja cristã? Posso falar? Pode falar. No Jardim do Éden. Perfeitamente. A igreja cristã, ela se inicia lá no Gênesis 3,15. Essa é uma distinção quando se estuda história e teologia. A história vai dizer que a igreja cristã iniciou lá no tempo do Novo Testamento, quando em Antioquia foram pela primeira vez chamados de cristãos. Mas na realidade a igreja cristã, ela inicia quando Deus promete o Salvador. Então ela se inicia, o cristianismo em si se inicia lá. A diferença é que os cristãos olhavam para uma promessa futura. Bom, a igreja do Novo Testamento, essa tem uma data específica que ela completa aniversário. Qual é o dia do aniversário da igreja que se inaugura no Novo Testamento? Quando é? Pentecostes. No Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa. O Pentecostes é o dia da inauguração da igreja cristã do Novo Testamento. O Novo Testamento, aqui nós estamos chamando de igreja do Novo Testamento, aquela igreja do tempo de Jesus, do tempo dos apóstolos, mas especificamente a igreja após a subida de Jesus para os céus, cujo dia será lembrado amanhã, quinta-feira, dia da ascensão de Jesus. Tem um único livro no Novo Testamento que conta a história da igreja cristã, que é o livro de Atos dos Apóstolos. E o livro de Atos dos Apóstolos é um livro magnífico que conta como Deus agiu na história do seu povo no tempo do Novo Testamento, nos primórdios, e como foi o crescimento da igreja cristã. Então vamos abrir o livro de Atos aí em nossa Bíblia, e eu queria ler com vocês 3 ou 4 textos. Atos 5, versículo 14. Alguém acha aí? Atos 5, 14. Quem achar, sai lendo. Eu vou ler, então. Atos 5,14. Isso. E crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor. Muito obrigado. Esse texto aqui é logo depois do Pentecostes. Se a gente olha os primeiros... Oi. Só aproveitando, ontem, os 5 minutos, falava de Atos, né? Uhum. E falava no tal do Teófilo. Uhum. Depois o senhor pode dar uma pequena noção para nós. A gente foi pesquisar, o Ricardo, quem era esse Teófilo aqui, se a gente pesquisou certo. Certo, ok. Teófilo foi um ajudante, né? Um evangelista, então era alguém de uma igreja, não lembro exatamente a procedência dele, mas ele foi também um auxiliar, um aprendiz de pastor e depois um missionário. A palavra Teófilo significa amigo de Deus. Teós, Deus, filós ou filos, é uma amigo. Pessoa, viu? Amigo de Deus. Então, Teófilos foi um evangelista no tempo dos anjos. E aí, então, está falando que a igreja crescia mais e mais e a multidão dos crentes aumentava. Está falando aqui logo na igreja, no começo, após o dia de Pentecostes, né, quando se sucedeu, né, os primórdios da igreja cristã do Novo Testamento. Atos 6, versículo 7. Crescia a palavra Alguém de lê? Deus em Jerusalém, se multiplicava o número dos discípulos, também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Muito obrigado. Crescia a palavra de Deus em Jerusalém. Jerusalém era a capital, né? Por isso que Jesus tinha dito para os seus apóstolos que não saíssem de Jerusalém até que ele enviasse o Espírito Santo. Porque o Pentecostes aconteceu lá. Jerusalém ficava o templo, era o principal lugar da cristandade daquela época. E é de lá que o evangelho deveria se espalhar pelo mundo inteiro.
pela Judéia, pela Samaria e pelos confins do mundo, disse Jesus. E agora nós vemos aqui no versículo 7 que a palavra de Deus ela crescia e se multiplicava o número dos discípulos. A Bíblia usa discípulos para falar dos seguidores de Jesus. Às vezes, em raras exceções, é para falar dos 12 apóstolos. Mas aqui é exatamente qualquer seguidor. Não é os 12 apóstolos. Então, crescia o número daqueles que seguiam a Jesus. E olha que interessante, e muitos sacerdotes obedeciam à fé. O que é isso, né? O sacerdote é aquele que mais deve obedecer à fé, a gente vai pensar assim, né? E por que a Bíblia então escreve, e também muitos sacerdotes agora estavam obedecendo à fé? Vamos se lembrar? Muitos dos judaizantes não creram e não aceitaram Jesus como sendo o Messias enviado por Deus. E por isso muitos sacerdotes se recusavam a crer na palavra de Jesus. E agora então, a partir do Pentecostes, está dizendo ali, muitos sacerdotes passaram a crer e passaram a aderir à fé cristã. Mas note, de novo, eu volto a frisar, a igreja cristã teologicamente não começa em Atos, começa em Gênesis 3,15, mas historicamente ela começa aqui, com a vinda de Cristo, né? Quando Cristo inaugura a nova aliança, quando os discípulos lá em Antioquia são chamados a primeira vez de cristãos. Perguntinha de gincana, hein? Onde foram os seguidores de Jesus pela primeira vez chamados de cristãos? Aí você quer marcar o ponto, você responde, em Antioquia. Atos capítulo 2, versículo 41. Vamos lá. Atos 2, 41 até o 47. Vamos ver como é que viviam esses primeiros seguidores de Jesus no tempo dos apóstolos. Atos 2, 41 a 47. Alguém que achar pode ler. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Até quanto, pastor? 47. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam, unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria, singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Muito obrigado. Esse é um belíssimo relato de Atos dos Apóstolos, de como viviam os primeiros convertidos, né? E eles, então, notem ali que quando fala que eles todos os dias se reuniam e todos os dias partiam o pão de casa em casa e também perseveravam, no versículo 42, na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Esse é um exemplo magnífico dos primeiros cristãos, que se reuniam todos os dias para um momento de comunhão, um momento de oração, um momento de expressar a sua fé, de amor e temor ao Senhor nosso Deus. Bom, então o fundamento da igreja cristã do Novo Testamento, ele fica evidente que é o ensino de Jesus Cristo, o qual foi depois difundido por meio dos seus apóstolos. Os apóstolos, que era aquele grupo seleto que Jesus chamou, a palavra apóstolo significa aquele que é enviado. Então, hoje quem é um apóstolo? Seria um pastor, por exemplo, alguém que é chamado e enviado com aquele propósito específico de pregar a palavra. Os apóstolos de Jesus, então, eram essas pessoas específicas, que haviam sido chamadas diretamente por Jesus e agora eram enviadas. Mas um apóstolo nunca prega uma palavra que é dele. Ele é como um profeta. Ele anuncia uma palavra que é dada por alguém. E essa palavra que os apóstolos anunciavam e que os apóstolos, pastores, continuam anunciando hoje,
É a palavra que foi dada e entregue por Jesus. Então, o fundamento da igreja cristã do Novo Testamento, ela não está numa instituição humana, mas ela está fundamentada na palavra e no ensinamento de Cristo Jesus. Bom, a igreja cristã, quando a gente estuda um pouquinho da história da igreja do Novo Testamento, que é quando a igreja se abre para os povos gentios que não pertenciam ao povo de Israel, que não pertenciam ao sangue judeu, a gente vai perceber que ela cresceu muito rapidamente. Mas também à medida que a igreja cresceu, a igreja foi sentindo sofrimento. A gente pode dizer assim que a igreja do Novo Testamento, ela cresceu debaixo da perseguição do Império Romano. Atos 8, versículo 1 a 4. Vamos achar esse texto aí. Aqui vai falar, Atos 8, 1 a 4. Vai falar de um personagem bíblico chamado Saulo, que depois virou o apóstolo Paulo. Atos 8, 1 a 4. Eu posso ler aqui. Por favor. Eu, Saulo, consentia na sua morte. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas, e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Obrigado, Ricardo. Bendita perseguição. Percebam aqui o que está sendo narrado. É logo depois da morte de Estevão. Estevão é o primeiro mártir da igreja do Novo Testamento. Mártir é alguém que deu a vida, preferiu morrer para não negar a sua fé em Cristo Jesus. Estevão foi morto apedrejado. A única acusação que tinha contra Estevão era confessar Jesus como Salvador, Senhor e Salvador. Isso era motivo suficiente de perseguição naquela época dos apóstolos, que foi o início do Império Romano. Então a igreja do Novo Testamento cresceu debaixo dessa perseguição. E é por causa dessa perseguição que veio uma coisa chamada diáspora, que significa dispersar, espalhar, esparramar. Fugindo da perseguição romana, os cristãos se espalhavam pelas outras regiões. Mas junto com o seu espalhar-se, levavam também a fé cristã. E aí então, no versículo 4, fala que por toda parte onde iam pregando a palavra. Notem, as perseguições, elas de certa forma produziam uma igreja pura. Porque aqueles que falavam, aqueles que de fato eram verdadeiramente cristãos e que não se importavam em correr o risco de talvez até morrer por continuar falando de Cristo. Então a gente pode dizer que é no fogo, o apóstolo Pedro vai dizer que é no fogo que nós temos a nossa fé purificada, e nós podemos dizer que a perseguição do Império Romano, de alguma forma, ela contribuiu para produzir também uma igreja pura, no sentido de ter cristãos convictos. Mas aí, então, logo naquele tempo, alguns negaram a sua fé. Porque quando, por exemplo, imagine você é um cristão, você era preso, e aí, então, era dada a você a seguinte alternativa. Se você continuar confessando Cristo, você é morto. Mas se você negá-lo, você vive. Isso não é uma historinha, não. Isso é algo que acontecia. Você já imaginou se você e eu estivéssemos nessa condição? Então, muitas pessoas que estiveram nessa condição, para salvar a própria pele, negaram a Cristo. E ao contrário aconteceu também, né, pastor? Na época vamos dizer, da Inquisição, né? As pessoas eram mortas se elas não aceitassem a Cristo, né? Não... É verdade. Quando a igreja depois toma as rédeas. Mas então, muitas dessas pessoas negaram a Cristo. Até que depois surge na história um período em que o Império Romano vai favorecer os cristãos. E esse favorecer os cristãos significa que vai tornar a igreja cristã a igreja oficial do Império. Isso, por um lado, foi bom, mas por outro foi ruim. Foi bom porque pararam as perseguições.
Foi ruim, porque agora era moda ser da igreja cristã, porque ganhava status no Império Romano. E aí surgiu, então, no século II, lá para o final dos anos 100, começo dos anos 200, um problema chamado problema dos lapsos. Lapsos, ou lapses, quer dizer caídos. Não é lápis, não, é lapses. O problema dos lapsos era o seguinte: aqueles que antes tinham negado a fé para não morrer, agora queriam voltar para a igreja para ter status. E aí aqueles que haviam permanecido na igreja, então, começaram a refugá-los. E aí instalou-se uma grande confusão. Enfim, muitos lapsos foram recebidos de volta e muitos foram negados. Então, as perseguições fizeram também com que as igrejas cristãs, elas de alguma maneira, elas se unissem. Porque logo então começam a surgir as heresias, né? Como, por exemplo, o gnosticismo. O gnosticismo é uma seita que surgiu lá antes do ano 100 e dizia que, no tempo já dos apóstolos, e dizia que existe um caminho secreto para levar a Cristo, que é por meio do conhecimento. Hoje em dia tem uma coisa muito assim, disfarçada numa coisa chamada nirvana, mais ou menos assim, atingir um auge de iluminação. O budismo tem muito disso. Então o caminho era o conhecimento, gnose, gnosco, conhecimento. Gnosticismo, então, possuía uma chave secreta do caminho para a salvação, que era por meio da meditação. Depois teve um homem lá que nasceu no ano 81, mais ou menos, chamado Marcião. Esse Marcião, ele dizia que Jesus era um Deus inferior ao Deus do Antigo Testamento. E teve também o problema depois do arianismo. O arianismo negava que Jesus é de natureza divina. Então eles diziam que Jesus era apenas um profeta. Isso também está presente hoje. Existem muitas seitas, como a Testemunha de Jeová, por exemplo, que ensina e defende isso. Que Jesus não é Deus. Que Jesus é só um profeta, ou só um exemplo, ou só um ser evoluído, sei lá, cada um chama de várias coisas. E com essas heresias, então, a partir do ano 100, começaram a aparecer aquilo que a igreja cristã chamou de apologetas. Apologeta é alguém que faz defesa. Então, eles faziam defesa da fé cristã. Eles defendiam as verdades cristãs. E muitos homens foram importantes na história da igreja cristã. Vou citar o nome de 2 deles, ou 3. Justino, Tertuliano e Clemente. Quando vocês ouvirem na história da igreja falar desses homens, esses 3 homens eram apologetas. Homens que se levantaram contra os heréticos para defender a fé cristã. E aí vieram, então, as respostas às heresias. E uma dessas respostas foi o Credo Niceno. O Credo Niceno, que a gente tem lá no nosso Inário Luterano, o Catecismo Menor de Martinho Lutero, ele foi escrito em 325, no concílio da igreja na cidade de Niceia. Por isso ele se chama Credo Niceno. E o intuito desse Credo Niceno foi justamente reafirmar a divindade de Jesus. É por isso que lá diz assim: creio em Jesus, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus do verdadeiro Deus, gerado, não criado. Por que o Credo Niceno faz questão de dizer isso? Porque o Ário, que é o pai do arianismo, ele dizia que Jesus era um ser inferior que havia sido criado por Deus. Era, portanto, uma criatura, assim como os anjos, assim como eu, assim como você, e assim por diante. Então, lá por ano 337, 313 especificamente, o imperador Constantino, ele decretou a religião cristã oficial do Império Romano. Isso foi uma coisa também ruim. Foi ruim no sentido de que o culto cristão, ele perdeu toda a sua simplicidade. Hoje em dia, existe um movimento que é de volta à simplicidade no cristianismo.
Você se lembra de algum relato bíblico onde você vê Jesus ensinando em lugares suntuosos, com vestimentas pomposas? Provavelmente não. Jesus andava de sandálias pelas estradas empoeiradas. Jesus pregava debaixo das árvores. O Sermão do Monte ele pregou aonde? Em cima de uma campina, na beira dos lagos, de dentro dos barcos. Mas como Constantino tornou a igreja cristã a igreja oficial do Império Romano, agora então ele transferiu também para o Império a administração da igreja. E isto foi uma grande nhaca, porque agora misturou a política com a igreja. E essas duas coisas não dá muito certo. E aí, junto com isso, Constantino trouxe a pomposidade do palácio para dentro da igreja. Por isso as igrejas católicas, numa grande maioria, são muito suntuosas, pomposas, né? Os próprios tapetes, as escadarias, os adornos, essas coisas todas, isso não são coisas que vieram no primeiro momento do cristianismo bíblico. Elas são trazidas da fusão do império que passa a mandar na igreja. Quando se funde, então isso foi uma coisa ruim. Os cultos perderam a simplicidade. As relíquias, então, começaram a ser adoradas, as imagens, as relíquias, e aí relíquias são objetos considerados sagrados. Aí começou a aparecer os milagres atribuídos aos mártires, e foi aí que começou a aparecer o culto aos santos. E então, como reação de protesto, surge os mosteiros. Os mosteiros, num primeiro momento, não sei se vocês sabem disso, eles foram uma reação daqueles que não concordavam com essa mistura da igreja, do clero, com a parte sacra que é a igreja. E aí eles se retiraram, na ideia para se permanecerem mais puros. Aí então, queridos irmãos, isso vai até lá pelo ano 380, quando então, de fato, agora, o cristianismo se torna, no papel, a religião oficial do Império Romano. Esse decreto foi assinado pelo imperador Teodósio, no ano 381. E aí agora, a partir de então, surge uma igreja imperial. Uma igreja que fica sob a tutela, sob a guarda, sob a responsabilidade do Estado. Por que é importante dizer isso tudo até aqui? Para que a gente entenda de onde a gente está vindo. A nossa história não começa hoje em 2021, nem tampouco em 2020, quando teve início a pandemia. Mas a gente tem uma história muito mais lá no passado. E se a gente não entender os primórdios, as raízes, a gente não entende por que hoje é assim. E aí agora, então, dando um salto bem grande, nós vamos chegar na época da Reforma Protestante. Qual é o ano da Reforma Protestante? Vamos ver. Quero que uma mulher diga a resposta. As mulheres não sabem? Vou perguntar para os homens, então. 1517. Aê, ponto! Muito bem. O marco oficial, 31 de outubro de 1517. Então, a reforma, ela não aconteceu assim da noite para o dia, mas ela veio antecedida por uma grande inquietação, por grandes mudanças no mundo. E essas mudanças eram um prenúncio de que uma coisa estava acontecendo, trazendo mudanças, trazendo coisas novas. Um pouco antes da reforma, ali pelos anos 1300, a gente já começa a perceber, antes ainda, 1200, a decadência do feudalismo, né? Que era aquele poder das terras concentrado nos grandes chefes, que tinham lá os seus escravos em volta, etc. e tal. No século XII também começa a haver um êxodo rural, porque as pessoas passam a morar nos burgos, nas cidades, formar os povoados. Então há um deslocamento do interior, da zona rural, para a zona urbana. E aí surgem os grandes banqueiros também.
E os grandes banqueiros, então, eles emprestavam dinheiro. Emprestavam dinheiro para quem? Para os governantes. E aí vem, se vocês acham que a propina é de hoje, não é não. Esses banqueiros emprestavam dinheiro para os governantes, e uma coisa bem importante para um governante naquela época era ter um exército forte. Só que aí os banqueiros negociavam. Eles emprestavam dinheiro, mas eles diziam contra quem aquele exército precisava lutar. Por quê? Era a conquista de mais territórios, de tomar riquezas, de juntar poder. Isso foi chamado na história de mercantilismo. Então, esses banqueiros emprestavam dinheiro, mas diziam aonde contra quem o exército tinha que lutar. Durante o tempo da Idade Média, que foi dos anos 470 até 1500 e pouco, houve uma grande concentração de poder nas mãos da igreja. Então, antes da reforma, a gente pode dizer que quem governava o mundo era a igreja. Mesmo que ela estivesse... O grande problema é que ela estava misturada ali com a política, como eu já expliquei para vocês. E esse foi um grande erro. Porque aí, qual era o problema? Para ser autoridade, para ser imperador, para ser governante, precisava pertencer à igreja. Porque a igreja era unida com o Estado. Uma auxiliava a outra. E aí era interessante, se eu queria poder, não estava nem aí se a minha fé era verdadeira ou não. O que eu queria era poder. Era ter um status. E foi aí onde também a igreja teve muitos papas, muitos líderes, muitos bispos que não eram comprometidos com o evangelho. E isso nos ajuda a entender por que é que a igreja se corrompeu tanto nesse período. Por que que a igreja fez tantas barbáries, matou tanta gente, abusou da consciência, da fé de muitas pessoas? E isso nos leva a entender por que é que os reformadores se levantaram ou levantaram sua voz. Os reformadores nada mais eram do que pessoas que, tomando conhecimento da Bíblia, começaram a perceber os erros e os abusos. E então, nessa passagem, dos 1500 em diante, surgem os chamados estados nacionais, que eram estados absolutos que a necessidade era de delimitar territórios. Os estados não eram assim como a gente conhece hoje. Era tudo esparramado. Mas então houve uma concentração de poder na mão do rei, né? E todas as instituições agora passaram a reconhecer o poder do Estado. Inclusive a igreja, que havia se tornado submissa. E aí então, a partir dos anos 1400, começou a haver uma mudança social na Europa, onde os homens e as mulheres passaram a valorizar muito mais a individualidade. Parece bem semelhante ao que temos hoje, né? Esse movimento foi chamado de humanismo ou de renascimento. A Renascença foi um movimento que teve início na Itália. A região da Toscana é considerado o berço do Renascimento. E esse movimento, ele cresceu. E ficou conhecido na história, se espalhou pela Europa inteira como Renascimento ou então florescimento artístico. O que esse renascimento trouxe? Apesar da palavra ser bonita, ele trouxe uma recusa do teocentrismo. O que é teocentrismo? É Deus no centro. Se antes Deus era a explicação para todas as coisas, agora Deus não é mais. Agora é o antropocentrismo, o homem no centro. E eles voltam à antiguidade clássica. Vão ler a filosofia dos gregos e dos romanos. O Renascimento traz junto um grande exagero de valorização da razão humana. E ela passa a enxergar o homem como centro do universo. Deus não é mais o centro do universo. Deus não é mais a origem de explicação
para o universo, para a origem das coisas. Essa origem passa a ser transferida para a razão humana e, consequentemente, para a ciência. Então, notem, nós estamos falando a partir dos anos 1400, na época da Reforma. Então, há esse deslocamento de Deus para o ser humano. Então, Deus permanece como uma crença, sim, mas agora só era aceitável aquilo que passasse pelo crivo da razão. E onde é que o renascimento vai se manifestar mais fortemente? Nas artes, na pintura, na música, na literatura, nos poemas que enaltecem os sentimentos humanos. Na Idade Média, o sentimento humano não era muito valorizado. Agora aqui passa a ser valorizado. Aquelas figuras que a gente vê, aqueles afrescos, aquelas iluminuras do ser humano pelado, nu, são coisas do Renascimento. É trazer o homem para o centro. Então, muitas pessoas famosas surgiram nessa época. Michelangelo, por exemplo, Leonardo da Vinci. Interessante que tem uma pintura bem famosa, depois vocês podem procurar, que é na Capela Sistina, tem uma figura, é chamada de, se não me engano, Hiato, ou o nome da figura, se não me engano, é Adão. Adão ou Hiato, não sei. Mas ela mostra assim, de um lado tem a pintura do homem, criação do homem, e do outro lado tem Deus. E daí tem um dedo quase se encostando dos dois. Então tem um buraquinho no meio, esse buraquinho é chamado hiato. Ok? Show, exatamente. Eu acho que o nome dessa obra é A Criação, se eu não estou enganado. A Criação, pode ser. Pode ser, ela tem umas controvérsias. Então, essa figura, ela é uma figura do Renascimento. Mas se vocês observarem ali, essa figura, ela retrata tanto o homem como Deus igualzinho. Não tem diferença. Pode observar ali. Pega essa imagem, essa figura, e vê, eles não retratam Deus de uma forma superior. Eles retratam Deus igualzinho ao ser humano. Mesmas moldagens e tal. Mesmos traços. Isso mostra uma coisa que está evidente hoje também. Aquela filosofia hinduísta de que dentro de cada ser humano há um pequeno deusinho. O meu Deus está dentro de mim, é a minha força. Não é assim. Biblicamente, no cristianismo, Deus é alguém superior ao ser humano. Bom, contra todas essas coisas, esses pensamentos demasiadamente humanos, também apareceram alguns humanistas. Alguns homens que queriam reformar a igreja. Porque tudo isso, claro, trouxe para dentro da igreja. É como imaginar hoje, gente, as coisas que acontecem na sociedade, as modas que acontecem na sociedade, elas vêm para dentro da igreja. Porque o povo vive lá fora no mundo e de vez em quando começa a acostumar com as coisas que o mundo adota e começa a viver do mesmo jeito. E a igreja tem que fazer o contraponto e dizer, peraí, você já se tocou que isso aqui ofende a Deus? Você já se deu conta de que esse jeito, essa palavra, isso, etc. e tal, é contrário à palavra de Deus? Então, da mesma forma, esse renascimento, com todo o seu antropocentrismo, estava adentrando a igreja cristã. E aí surgiram alguns homens que queriam redescobrir as Escrituras. Queriam reformar a igreja. E um desses homens muito importantes é um homem que nasceu em 1466, chamado Erasmo de Roterdã. Erasmo de Roterdã, ele preparou uma edição crítica do Novo Testamento. É como hoje a gente diria uma Bíblia de estudo, uma Bíblia comentada. E essa versão que ele fez da Bíblia, ela influenciou muitos reformadores. E quais foram as maiores influências que ele conseguiu com isso? Que os cristãos começassem a pensar numa volta às fontes. A volta à fonte quer dizer a Escritura. Houve uma valorização maior dos idiomas originais da Bíblia. O hebraico e o grego.
Houve também uma valorização do contexto bíblico. Eu já disse isso para vocês. A gente, ao estudar um texto da Bíblia, tem que levar em consideração o contexto daquela passagem. Não dá para tirar os versículos assim, como se a gente fizesse um sorteio e interpretasse do jeito que bem entende. É preciso estudar a passagem dentro do seu contexto maior. E aí, uma coisa que ajudou muito, uma invenção que ajudou e contribuiu muito para o avanço das ideias dos reformistas, foi a imprensa. João Gutenberg tinha inventado a imprensa, um pouco antes, ali nos anos 1400 e pouco. E aí a reforma protestante, então, ela se beneficia muito da imprensa. Porque para divulgar a reforma protestante, as ideias, a volta às escrituras, a importância do contexto bíblico, ela precisou divulgar as suas ideias e contou com isso, com o benefício da imprensa. E para finalizar, quando a gente fala em reforma protestante, nós estamos usando uma expressão para falar de um movimento. Um movimento que aconteceu no século XVI e que queria uma renovação da igreja, especialmente uma renovação das práticas abusivas, um retorno à Escritura Sagrada. E concluindo, então, a reforma é dividida em dois tipos de reforma. A reforma magisterial, que é uma reforma que estabelece um diálogo com o Estado. Os reformadores, eles dialogam com as autoridades. E dessa reforma magisterial surgiram os luteranos, os presbiterianos e os anglicanos. E aí houve também uma reforma radical, daqueles reformadores que rejeitavam e abominavam toda e qualquer influência de uma autoridade secular. Esses são os anabatistas, os que rejeitam o batismo infantil. E aí vai dar origem depois às igrejas batista, evangélicas e uma porção de outras igrejas. Bom, esse estudo de hoje é para preparar o cenário da Idade Moderna. É para preparar o cenário daquilo que nós vamos encontrar no estudo da igreja nesse período que vem então. Para quem ainda não se situou, nós vamos ter uma série de estudos que vão falar da igreja cristã nos anos que sucederam a reforma. Como é que aconteceu? Como é que o evangelho foi levado a partir dali? Como é que foi dividindo a igreja? Gente, eu espero que vocês não tenham ficado com muito sono, tá? E se alguém tiver alguma pergunta, algo que não ficou muito claro, ou mesmo uma contribuição que queira fazer, o momento é agora.